Você já se sentiu invisível? Já teve a sensação de que não importa o quanto você tente, o mundo simplesmente não te vê? Cláudia conhecia essa sensação melhor que ninguém. 38 entrevistas de emprego, 38 rejeições, sempre a mesma desculpa educada. Você tem um currículo interessante, mas não é o que estamos procurando no momento. Ela sabia que era mentira. Sabia que havia algo que eles viam nela e decidiam, em silêncio, que ela não era boa o suficiente. Mas o que ninguém sabia, o que ninguém perguntava, era o porquê. Cláudia carregava um segredo pesado, doloroso, que ela escondia em cada entrevista, em cada aperto de mão, em cada sorriso forçado. E quando finalmente descobriram, quando a verdade veio à tona na 39ª tentativa, tudo mudou. Porque às vezes, o que nos envergonha é exatamente o que nos torna extraordinários. Se essa história já está te prendendo, se você também quer descobrir o que vai acontecer, já deixa o seu like, se inscreve no canal Refúgio da Bondade e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias que tocam a alma. Cláudia tinha 42 anos e um currículo impecável. Formada em administração de empresas, MBA em gestão de pessoas, 15 anos de experiência como gerente em uma multinacional. Fala fluente em 3 idiomas, certificações, prêmios, tudo que uma empresa poderia querer. No papel, ela era perfeita, mas havia algo que o papel não mostrava, algo que ela tentava esconder com roupas de manga longa, mesmo no calor sufocante do verão. Algo que fazia os recrutadores desviarem o olhar quando acidentalmente viam. Cláudia tinha cicatrizes, muitas cicatrizes. Cobriam seus braços, seu pescoço, parte do rosto. Não eram pequenas. Eram marcas profundas e regulares, que contavam uma história de dor que ela preferia não lembrar. Um incêndio, 7 anos atrás. Um incêndio que destruiu sua casa, matou seu marido e quase a matou também. Ela sobreviveu, mas carregava as marcas daquela noite para sempre. E foi por causa dessas marcas que ela foi rejeitada. Ninguém dizia isso, é claro. Ninguém tinha coragem de admitir. Mas ela via nos olhos deles a hesitação, o desconforto, a forma como tentavam não olhar, mas acabavam olhando. E então a conversa mudava. O tom ficava mais formal. A entrevista encurtava. E a rejeição vinha, educada e fria, alguns dias depois. Cláudia estava desesperada. Suas economias tinham acabado. O aluguel estava atrasado. Ela tinha vergonha de pedir ajuda para a família. Vergonha de admitir que, apesar de todos os seus diplomas e experiência, ninguém a queria. E a cada rejeição, um pedaço dela morria. Não era só o emprego. Era a dignidade. Era a sensação de que ela não tinha mais lugar no mundo. De que as cicatrizes tinham roubado não apenas sua pele, mas sua identidade. Então veio a 39ª entrevista. Uma startup de tecnologia. Uma empresa jovem, moderna, que se orgulhava de ser inclusiva e inovadora. Cláudia não acreditava. Mas nisso, já tinha ouvido promessas parecidas, mas ela precisava tentar, só mais uma vez. Ela vestiu a blusa de manga longa, passou maquiagem extra no rosto para cobrir as marcas, prendeu o cabelo para esconder o pescoço. E foi. O entrevistador era um homem jovem, uns 30 anos, de óculos e camiseta casual. Ele se apresentou como Marcos, cofundador da empresa. A entrevista começou bem. Cláudia falou sobre sua experiência, seus sucessos, suas habilidades. Marcos parecia impressionado. Fazia perguntas inteligentes. Sorria. Anotava. E então, no meio da conversa, aconteceu o que Cláudia mais temia. Fazia calor na sala. O ar-condicionado estava quebrado. Cláudia começou a transpirar. Ela puxou levemente a manga da blusa, sem perceber. E Marcos viu. Viu as cicatrizes no pulso. Ela percebeu que ele tinha visto. E congelou. Esperou. Esperou pela mudança no tom, pela desculpa educada, pela rejeição. Mas Marcos não desviou o olhar. Ele apenas perguntou com uma voz gentil: "Posso saber o que aconteceu?" Cláudia hesitou. Ninguém nunca tinha perguntado diretamente.
Ninguém tinha tido coragem. Ela podia mentir, podia inventar uma desculpa, mas estava cansada. Cansada de esconder, cansada de fingir. Então ela contou. Contou sobre o incêndio, sobre como acordou no meio da noite com a casa em chamas, sobre como tentou salvar o marido, mas não conseguiu, sobre como ficou presa debaixo de uma viga em chamas até os bombeiros chegarem, sobre os meses no hospital, as cirurgias, a dor física que nada comparada à dor emocional de ter perdido tudo. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos dela, e também nos de Marcos. Ele não disse nada por um momento, apenas olhou para ela. Depois se levantou, caminhou até a janela e ficou ali, de costas, em silêncio. Cláudia achou que tinha arruinado tudo, que tinha compartilhado demais, que ele a rejeitaria como todos os outros, mas então ele se virou e disse algo que ela nunca esqueceria. Você sobreviveu a isso. Você perdeu tudo e ainda, assim está aqui, tentando reconstruir sua vida. Você tem uma força que a maioria das pessoas nunca vai ter. E você acha que suas cicatrizes são um problema? Ele balançou a cabeça. Cláudia, suas cicatrizes são a prova de que você é uma sobrevivente. E é exatamente esse tipo de pessoa que eu quero na minha empresa. Cláudia não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Marcos continuou. Nós somos uma startup. Enfrentamos desafios todos os dias, fracassos, quedas. E eu preciso de pessoas que sabem como se levantar depois de cair. Pessoas que conhecem a dor, mas não desistem. Você é essa pessoa. Ele ofereceu o emprego na hora. Gerente de operações, salário justo, benefícios, tudo o que ela precisava. Mas mais do que isso, ele ofereceu algo que ela não recebia há muito tempo. Respeito. Validação. A mensagem de que ela ainda tinha valor. Cláudia começou a trabalhar na empresa 2 semanas depois. E nos primeiros dias, foi difícil. Difícil não esconder as cicatrizes. Difícil permitir que as pessoas a vissem como ela realmente era. Mas Marcos criou um ambiente onde ninguém julgava, onde as diferenças eram celebradas. E aos poucos, Cláudia começou a se sentir em casa. 3 meses depois, Marcos pediu que ela falasse numa reunião de toda a empresa. Ele queria que ela compartilhasse sua história. Cláudia teve medo. Medo de ser vulnerável. Medo de ser julgada. Mas ela aceitou. E naquela reunião, na frente de 50 funcionários, ela contou tudo. Contou sobre o incêndio, sobre as rejeições, sobre como quase desistiu e sobre como um homem teve coragem de ver além das cicatrizes. Quando terminou, houve um silêncio. E então, um a um, os funcionários se levantaram e aplaudiram. Alguns choravam, outros sorriam. E Cláudia percebeu algo incrível. Ela não estava sozinha. Metade das pessoas naquela sala também carregava cicatrizes. Não necessariamente visíveis, mas cicatrizes de perdas, traumas, fracassos. E todos eles tinham sido rejeitados em algum momento. Todos eles sabiam o que era ser invisível. Marcos se aproximou dela após a reunião. Você sabe por que eu fundei esta empresa? Ele perguntou. Cláudia balançou a cabeça. Porque eu também fui rejeitado. Muitas vezes, por ser diferente, por não me encaixar nos padrões corporativos. E eu jurei que quando tivesse minha própria empresa, eu contrataria as pessoas que o mundo rejeita. Porque são essas pessoas que têm histórias reais, que têm força real, que fazem a diferença. Cláudia trabalhou naquela empresa por 5 anos. E naquele tempo, ela não apenas reconstruiu sua carreira, ela reconstruiu sua vida, sua confiança, sua identidade. Ela parou de esconder as cicatrizes, usava blusas de manga curta, deixava o cabelo solto, e quando as pessoas perguntavam, ela contava, não com vergonha, com orgulho, porque aquelas marcas eram a prova de que ela tinha sobrevivido, de que ela era mais forte do que qualquer coisa que a vida tinha jogado nela. E mais do que isso, ela começou a usar sua história para ajudar outros. Virou palestrante, falava em eventos sobre inclusão, sobre superação, sobre como as empresas estavam perdendo talentos incríveis por preconceitos silenciosos.
E cada vez que falava, via nos olhos das pessoas o mesmo reconhecimento que ela tinha visto naquela reunião. Todos nós temos cicatrizes. Algumas são visíveis, outras não. Mas todas elas contam histórias de batalhas que vencemos, porque no final, não são as cicatrizes que nos definem. É o que fazemos com elas. É a coragem de continuar mesmo quando tudo parece perdido. É a força de se levantar, mesmo quando o mundo te derruba. E é a esperança de que em algum lugar alguém vai te ver, realmente te ver. Não apesar das cicatrizes, mas por causa delas, Cláudia encontrou esse alguém em Marcos. E através dele, encontrou a si mesma novamente. E aprendeu que o segredo que ela tanto escondia não era uma fraqueza, era seu maior poder. Agora me conta, de que parte do Brasil ou do mundo você está nos assistindo? Essa história te emocionou de alguma forma? Escreve aqui nos comentários. Eu vou amar ler o que você sentiu. E não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho para continuar recebendo histórias reais que aquecem o coração. Este é o Refúgio da Bondade, onde cada história carrega um pedacinho de esperança.